Isso que você está falando é uma das coisas que eu mais lido no dia a dia aqui no ambulatório, né? O medo de fazer reposição hormonal. Isso vem de um passado de alguns anos atrás, onde a gente teve um grande estudo que a ideia do estudo era boa, só que acabou que a consequência dele trouxe para a população leiga esse medo de que reposição hormonal poderia dar câncer, né? O que a gente vê é o seguinte: a reposição hormonal bem feita, bem indicada, para paciente que pode fazer, porque, lógico, como qualquer tratamento, existem pacientes que têm contraindicação de fazer, né? Essas realmente eu não posso fazer reposição hormonal. Agora, nas pacientes que podem, que não tem nenhuma contraindicação, o tratamento de reposição hormonal ele é benéfico, principalmente se iniciado até 10 anos da menopausa, que é o que a gente chama de janela de oportunidade, né? E principal é o seguinte: a gente vai ter uma grande proteção do risco cardiovascular da paciente e uma grande proteção na saúde óssea. O que eu quero dizer, essa paciente, uma vez que inicie reposição hormonal, ela tem menos chance de morrer por infarto, por AVC e de ter menos fratura patológica por osteoporose quando ela for idosa, né? Então, por que eu estou destacando isso, né? Se a gente for olhar quais são as principais causas de morte na mulher idosa, ou vamos botar, vamos chamar de idosa, assim, acima de 65 anos, a gente vai ter muito mais presente as causas cardiovasculares e no idoso extremo, né, acima de 80 anos, causas de internação com as fraturas, principais por queda. Se eu tenho como prevenir isso no momento que essa mulher entra na menopausa, eu melhoro muito o desfecho anos no futuro, né? Então, assim, às vezes a pessoa fica presa a essa questão: será que se eu usar eu posso ter um risco de ter um câncer? E, na verdade, não. Quando a gente tem uma boa indicação, eu estou muito mais protegendo ela para o futuro das principais causas de morte e internação do que causando mal. Mas sempre lembrando que não é qualquer paciente que pode fazer reposição hormonal. Isso tem que ser avaliado pelo médico e, quando bem indicado, sim, tem muito benefício. Isso, você falou das contraindicações, né? Quais seriam esses fatores que a mulher não poderia ter ou poderia ter para fazer essa reposição? Por exemplo, se a paciente tem uma história própria de já ter tido trombose, essa a gente já tem que ter um cuidado maior. Entendi. Se, não quer dizer, veja, não quer dizer que não tenha outros tratamentos para a gente fazer. A gente tem outras formas de tratar essa menopausa dela. Eu Claro. estou me referindo são contraindicações de hormonioterapia, né? Que Uhum. é a reposição de estrogênio, ou com progesterona se a mulher tiver útero. Mas, por exemplo, uma paciente que tem história pessoal de câncer de mama, uma paciente que tem história pessoal de câncer de endométrio, Entendi. né? Esses casos a gente vai ter que, e realmente eu não vou poder usar hormonioterapia com eles. Existem diversas outras, é uma lista grande, Sim. mas existem diversas outras contraindicações para o uso de hormonioterapia, né? E outra contraindicação, por exemplo, não é uma contraindicação absoluta, mas é uma coisa que a gente precisa pesar muito o benefício, é infelizmente quando a paciente chega para a gente e já passou dessa janela de oportunidade, né? Onde ela já está na menopausa há mais de 10 anos. Uhum. Aí, nesses casos, a gente vai ter que ter um cuidado maior na indicação, porque pode ser que o risco do início de terapia hormonal depois desses 10 anos, aí eu posso aumentar o risco cardiovascular dela ao invés de proteger. Então, nesses casos, tem que ser uma coisa muito individualizada para poder avaliar se tem benefício ou não. Esses 10 anos você fala porque eu imagino que seja o período que o corpo tenta também se equilibrar, né? Se ajustar a essa mudança, essa queda do hormônio. Então, esses 10 anos eu imagino que seja aí meio que um período de transição, digamos assim. A gente conta 10 anos a partir do momento em que ela oficialmente entrou na menopausa. E aí vale destacar o conceito de menopausa, né? Menopausa é o momento que a mulher está há um ano sem menstruar, 12 meses. espontaneamente. Isso, são 12 meses desde a última menstruação dela. Aquela data é a data da menopausa dela, foi a última menstruação dela. Então, quando a gente está falando, popularmente a gente chama de menopausa, na verdade a gente está falando de climatério, né? O período todo a gente fala em climatério. Menopausa é a data que ela menstruou pela última vez. No momento que ela entra nesse climatério,
o estrogênio baixa e se a gente não faz a posição, o que acontece? O estrogênio ele é um hormônio cardioprotetor, né? Tanto que os homens têm mais infarto que as mulheres, por exemplo, até a menopausa. Então, após a menopausa, se não tem tratamento hormonal, o risco cardiovascular das mulheres ele vai se equiparando, pode até ultrapassar o dos homens. Olha só. Então, se eu tenho uma paciente, por exemplo, que não fez nenhum tratamento durante esses 10 anos, a tendência é o quê? Que a saúde vascular, endovascular, né, a parte de dentro dos vasos dela, começa a ser piorada, vamos dizer assim. Ela começa a ter mais placas de ateroma, mais risco cardiovascular dela vai sumindo. E quando eu reinicio uma terapia de hormônio depois desses 10 anos, se ela já tiver os vazios prejudicados com essas placas, eu posso, o que a gente chama de instabilizar a placa. E aí, quando eu estabilizo essa placa, eu aumento a chance dela ter um evento cardiovascular, que é um infarto, um AVC. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande se for o caso de uma paciente que já está na menopausa há mais de 10 anos e não fez tratamento nenhum. Entendi. Então tem que ficar sempre atento aí à saúde, né? À data dessas menstruações, para procurar o médico quando for necessário, né? Não, com certeza. O ideal, além, obviamente, do acompanhamento regular com o ginecologista, né, pensando em climatério, o ideal é que a paciente procure atendimento no momento que ela começa a ter uma irregularidade menstrual, onde ela começa a ter algum sintoma, ela nem entrou na menopausa efetivamente, ela nem parou de menstruar. Que a gente já pode começar a fazer uma abordagem, um tratamento, nesse período que a gente chama de pré-menopausa, né? Para fechar, eu deixei aqui uma polêmica, hein? Tem gente que fala que não há nenhum benefício na menopausa. O que é que a gente pode falar sobre isso? Tem benefício ou não tem benefício nessa fase que toda mulher fica preocupada? Uma pergunta profunda. É uma pergunta profunda, porque acho que, com certeza, eu não vou dizer que é uma fase fácil de passar, principalmente essa fase inicial de transição, né? Mas a gente pode encarar isso como uma oportunidade, de uma nova fase, de uma nova mulher que vai estar se vendo ali. E então, às vezes, o próprio benefício de parar de menstruar, de não ter a preocupação de engravidar, né, de se ver numa posição, vamos dizer, mais autônoma, de assumir o controle da sua saúde, da sua rotina. São oportunidades que essas mulheres têm de criar novos hábitos saudáveis se elas já não tiveram. Então, aquele momento que às vezes pode parecer só ruim, né, no momento que ela procura se entender e se cuidar, ela vai encarar como uma oportunidade de melhorar os hábitos de vida, de melhorar a saúde dela, de se tornar uma mulher mais independente, né, de se cuidar mais, e olhar para si. E nunca é E se a tarde, gente for essa, nunca é tarde. Não, com certeza não. Isso nunca é tarde, sem dúvida. E se for parar para pensar, a gente está falando de mulheres, vamos lá, em média 48, 50 anos, são mulheres que estão numa fase de vida onde elas já estão plenas, profissionalmente falando. Então ela pode encarar isso como uma oportunidade, sim, de ser uma nova mulher agora. Não só como, oh meu Deus, entrei na menopausa, estou acabada. Com certeza não. Com certeza não. Isso pode ter acontecido há muitos anos atrás, mas hoje em dia que a gente mais vê são mulheres assim assumindo seu protagonismo, procurando se cuidar e estão muito bem, mesmo depois de ter entrado na menopausa. Que bom, que bom. Isso é um avanço, né? Se no passado Com certeza. não foi assim, agora a gente pode fazer de uma forma diferente. Isso é muito bacana, tem a oportunidade de fazer diferente, né? E tem muito mais recurso, né? Assim, medicamentoso mesmo. Hoje em dia a gente consegue ter mais opções de tratamento, de diversos tipos de tratamento, que antigamente não tinha tanta variedade. Muito obrigada, então, Tenente Bessa, por ter participado conosco aqui do Saúde Naval, com esse bate-papo cheio de informação. Eu espero que você, mulher que esteja nos assistindo, tenha aproveitado. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, manda para a gente vai gostar de ouvir você pelo e-mail do Saúde Naval, saudenaval@marinha.mil.br. E se por um acaso você quiser sugerir outros temas,
nós também vamos gostar de ouvir você. Então, fica à vontade para sugerir. Esse é um espaço para a família naval como um todo. Você quer deixar mais algum recado, mais alguma coisa para as mulheres da família naval, Tenente Bessa? Bom, primeiro eu agradeço o convite por ter participado. Tá? Acho que é sempre bom a gente poder divulgar informação, né, uma prevenção de saúde para a população em geral. Na minha área, que é a saúde da mulher, a gente tem muita informação truncada, né? Muita informação que às vezes as pessoas encontram na internet, sem O grande Google às vezes confiabilidade. ajuda, às vezes atrapalha. É, às vezes atrapalha, às vezes cria medos e caraminholas na cabeça que acabam dificultando. Então, o que eu acho que eu recomendo é assim, não deixe de fazer o seu acompanhamento, não deixe de fazer seu exame clínico periódico, não deixe de procurar atendimento. Se você estiver passando por um problema perimenopausal, próximo da menopausa, converse com seu médico. Não ache que tudo é normal, que tudo é assim mesmo. Às vezes, coisas que você acha que, não, mas é isso, tudo bem. E você vai conversar com seu médico e vai ver que não, tem como a gente resolver, tem como a gente ajudar. Então, assim, continue se cuidando. As mulheres geralmente se cuidam mais que os homens. Vocês já fazem isso muito bem, mas continue fazendo, que eu acho que vão, vão ter só coisa boa para trazer. Ai, que bom. Então, você, mulher que nos assiste, nós estamos juntas nessa caminhada. Essa é uma caminhada que é minha, é sua também. Então, estamos juntas nisso aí. Se quiserem conversar mais, estamos à disposição aqui no Saúde Naval, sempre para vocês. Muito obrigada por ter nos assistido e até a próxima edição do Saúde Naval Entrevista. Até lá!